Exatamente. Então aí foi a questão de começar o tratamento. Comecei o tratamento aqui em Bauru, e fiz esse PET scan, viu em que pé estava. Só que assim, na minha cabeça, até a terceira quimioterapia, ainda não tinha caído minha ficha eu sabia da gravidade, mas a cirurgia que eles falaram pra mim que eu ia fazer, eu achei que era de novo tirar o útero, o ovário e ponto. Aí quando eles me avisaram que isso foi 3 quimioterapias, eles falaram, olha, se diminuir bastante, às vezes após 3 quimioterapias, nós vamos poder fazer a cirurgia, mas aí passou 3 quimioterapias, não vai ter como, vai ter que fazer as 6 quimioterapias para depois entrar com a cirurgia. Quando chegou na 5ª quimioterapia, que faltava, é tão tremendo essas coisas de doença, é tão interessante. E quando chegou aqui, 5 quimioterapias, eles me chamaram e falou que Bauru não tinha o tipo de cirurgia que eu precisava passar, que chama citorredução completa. O que é? Abre você o abdômen inteiro e tira tudo que for possível de doença e todos os órgãos que estiver danificado. Eles já me explicaram que talvez eu fosse usar bolsinha de colostomia pro resto da vida, sonda no nariz. Eles falam tudo, na verdade, né? Eles têm que falar. Aí o Dr. Marcos já era outro médico que era cirurgião e falou para mim, olha, André, não tem como fazer aqui. Você tem 2 opções, São Paulo ou Barretos. Me diz, aí nesse dia meu mundo porque quando fala Barretos, né, é tipo assim, é como se fosse para uma pessoa desesperançosa, fim de linha. E eu não tinha entendido que essa cirurgia seria tão drástica. Porque quando é uma coisa pequena, você resolve na sua cidade, né? Sim. Aí quando não é. Aí quando veio isso, aconteceu. Aí nós chegamos em casa e eles deram o telefone lá de São Paulo, da onde que era, até o médico chamava Arnaldo, chama Arnaldo. O Elias ligou, aí eles falaram assim, que essa cirurgia, R$500.000, algumas coisas assim, né? Aí eu falei, ponto, quem que nós vamos vender, papai? Desde o Vitor! Até quero já agradecer o Vitor que tá aqui com a gente, né, amiga? Ele é tão valioso que ele pagaria. Né? E aí, até o meu filho, o Vitor, eu achei tão bonitinho que ele falou assim, mãe, a gente vende isso, vende aquilo, nada nosso, tudo do meu pai. Ele vendeu tudo que o meu pai tinha, ele vendeu. Porque também não tem nada, né? O vovô vende. O vovô vende, mãe, depois a gente vê o que faz e tal, né? Mas Deus foi tão maravilhoso que supriu tudo sem supriu precisar tudo. vender Minha mãe, meu cunhado Isaac mora em Novo Horizonte. Novo Horizonte tem os meios lá de encaminhar para Barretos e eles conseguiram, pela graça de Deus, que a vice-prefeita me encaminhasse para Barretos e eu consegui entrar lá. E para entrar em Barretos, eles não aceitam que você já esteja fazendo um tratamento antes. Pelo menos era assim antes, agora eu já não sei. Mas eu já estava com o tratamento fazendo, então eles não aceitavam. Mas Deus foi tão maravilhoso que em 15 dias deu tudo certo. Deu tudo certo, eu fui para lá, eu lembro até hoje, dia 8 de novembro. Só que aí, Lídia, eu fui com a esperança de chegar lá e eles falarem assim para mim, Andréia, não é nada daquilo. Foi muito tumultuado seu tratamento lá em Bauru, não era isso e não é nada disso. Aqui tá fácil. Aqui tá fácil, a gente vai resolver. Aí quando eu cheguei lá, eu e o Elias sentados assim, e eles falando pra gente. Eles fizeram uma pergunta, você sabe da sua doença? Eles te explicaram? Falaram, o que te falaram? Eu falei, eles falaram que é grave. Eles falaram, grave não, gravíssimo.
Aí meu mundo caiu de novo. Aí eles falaram, né, que eles aceitavam o meu caso e tal. Tinha 21 dias para fazer essa cirurgia e eles iam fazer. Só que quando eles abrissem, ia ter duas opções. 3, eles iam passar uma câmera antes para ver se era operável. Se não fosse, parava a cirurgia por ali e ponto. Segunda opção, dá tudo certo e eu ficar com sequelas, intestino, aquelas coisas que eu falei. E a terceira era eu não aguentar a cirurgia, porque era uma cirurgia muito longa, muito extensa. E Deus foi tão maravilhoso que deu tudo certo na cirurgia. Mas eu falo assim que teve um clamor. Não foi porque eu só pedi, não. Teve um povo, Lídia. Teve uma igreja, teve uma cidade, teve um estado, teve amigos, assim, né? amigos, a nossa igreja. Sabe quando parece todo mundo adotou a Andréia na sua família? Foi. Eu sentia isso, que todo mundo me adotou nas orações. Pessoas que me conheciam de vista, pessoas que me conheciam, a nossa igreja parou para orar. Eu falo assim, eu me sentia assim, tão amada, tão abençoada por servir a Deus na nossa igreja. E assim, as outras igrejas, amigos nossos que oraram por mim, assim, eu falo que isso faz a diferença. Sim, eu lembro que daí durante esse processo aí teve o congresso de jovens, Sim. aí eu lembro que você tava carequinha, magrinha, eu lembro que teve um dos cultos, você foi lá me cumprimentar, e eu lembro que você tava tão geladinha que eu, sabe, quando você dá aquele abraço assim, você fala, meu Deus, cuida dela, porque você tava tão geladinha, parece que, sabe, não sei, parece que a roupa não era suficiente, sabe? E aí eu lembro que eu fiquei triste, mas ao mesmo tempo assim, nunca desisti de orar, continuar orando. A gente sabia que Deus ia fazer obra, mas a gente sempre ficava esperando aquilo que a gente sempre fala. Jesus vai curar ela num congresso. Sim. Aí depois do congresso dos jovens veio o congresso das irmãs. Sim. Você ainda estava doente. Muito doente. Por quê? Veio o congresso da mocidade, eu tinha feito cirurgia, eu vim todos os dias. Foi. Careca, capengando, pó da rabiola. Como eu disse, né? O pó da rabiola. Mas eu vinha. Teve um dia que minha mãe me enfiou de rasteirinha. O Elias bravo, minha mãe brava, todo mundo bravo. Me enfiava dentro do carro e eu saía do carro porque eu queria estar junto. Mesmo com a imunidade baixa, no meio desse processo todo. Covid. Não, e você teve Eu peguei Covid no congresso. A imunidade baixinha, ainda pegou Covid. Aí já os médicos acho que tinham vontade de pegar você assim. Eu peguei uma Covid crente, porque do jeito que eu tava, a Covid matava qualquer um. E eu fui pra Barretinha. Tá aí. Lembrando que no dia da cirurgia você teve parada. Tive, menina, tive. Não, assim. A igreja estava orando. A igreja estava orando, eu falo assim, Deus é muito maravilhoso. A cirurgia foi um sucesso, mas quando os médicos me olhavam no outro dia lá, eu falei assim, menina, você é um milagre. Você é um milagre. Eu vou chegar nessa parte depois, porque eu tenho uma história recente agora que me lembra daquele dia da cirurgia. Que quando no congresso da mocidade, você lembra que Deus usou um pastor e falou que Deus ia surpreender Barretos? Sim, eu lembro. Beleza, passou o congresso da mocidade e tal, mas eu tive que continuar a quimioterapia e eu baqueei muito depois da cirurgia. Eu baqueei de novo, foi muito difícil depois da cirurgia. Aí, as quimioterapias ocorrendo, minha imunidade baixa, eu não conseguia fazer quimio e tal. Quando chegou em maio, que era o congresso das irmãs, eu estava muito doente, muito fraca. Mas fraca mesmo, assim. Eu desmaiava demais. Eu levantava para cair. Eu desmaiava sentada, eu desmaiava comendo. O Elias fala, quando eu fazia assim, ele já era. Já, como diz o povo agora, já arrasta para cima, né? Já foi. Não foi. Eu falo assim, olha,
passar uma doença dessa, tem que ter muito Ai, você equilíbrio. falou uma coisa agora que eu quero chamar a atenção, porque assim, hoje, ouvindo testemunhos ou pregações, você ouve muito essa frase assim, ó, só vive o propósito quem passa pelo processo. Só que eu acho essa frase, as pessoas meio que, digamos assim, que Fantasia, não sabe o que fala. exatamente. Fala isso como se tudo que você fosse receber hoje em dia tivesse assim, um processo, porque um processinho, depois o propósito vai ser maior. Gente, mas quem viu você passar o processo, eu já até orei, ó Jesus, se tiver que passar, receber aí viver um propósito, misericórdia, não quero passar processo. O Minha pessoal filha do céu, porque a romantiza gente isso. porque como eu vi, acompanhei com você, eu lembro do dia da peruca. Ela chegou lá em casa, careca, no salão, eu tenho um salão, tá, gente? E aí, ela comprou uma peruca e ela e a irmã Dirce, vocês chegaram as duas, aí vocês estavam felizes por ter achado uma peruca muito bonita, por Muito sinal. bonita. E aí você falou assim, eu quero, Lídia, você faz umas luzes igual era o meu cabelo. E eu coloquei na sua cabeça e eu fiz, ficou muito parecida, muito igual. Então, assim, vocês estavam, entre aspas, felizes porque tinha achado a peruca, mas a doença continuava ali. E aí eu lembro que eu fiz as mechinhas e aí você ficou sentada na cadeira e eu tirei da sua cabeça a peruca e eu fui lá lavar. Só o cabelo, cara. Aí hoje a gente Fui ri, lá. mas Não, isso. sim. Aí quando eu levei aquele cabelo lavando e eu vendo vocês estavam conversando alguma coisa e um nó nasceu na minha garganta, porque eu olhava você lá na cadeira, carequinha. A sua cabeça era muito branca, menina, mais branca. Branca assim. Hoje eu olho pro meu pai amado, eu era um zumbi, eu era muito branca. E aí eu lembro que depois eu pensei comigo, eu não posso chorar porque elas estão contentes, Sim. elas estão vivendo um dia gostoso, então eu não posso atrapalhar isso. Aí eu lembro que eu fiz tudo, aí pus na sua cabeça de volta, escovei e você foi embora feliz da vida. Quando você saiu, foi ali que eu entendi que eu te amava muito. Porque daí eu chorei tudo que eu tinha que chorar naquele dia, porque assim, eu não quis estragar a alegria de vocês, mas eu sabia que o negócio era mais sério do que a gente estava vivendo até ali. Sim. Mas eu lembro que eu ainda tinha falado para você uns dias antes assim, amiga, não põe peruca, você é linda. Ainda eu falei assim, põe uns brincão. Põe um lenço, qualquer coisa, mas não põe, porque eu achava assim que ficava mais natural, ia ficar mais natural. E eu lembro que você usou pouquíssimo. Eu acho que eu usei umas 3, 4 vezes a peruca. E aí você abandonou. Eu abandonei e falei assim, ó, seguinte, vocês vão ter que conviver com... Eu não abandono. Compramos lenço, turbante, nada deu certo. Porque, pra quem me conhece, eu fico assim, né, Lídia? Vamos. E a peruca, eu parecia uma boneca de porcelana. Ela acentuava ainda mais a brancura que eu tava, aquele negócio, dava pra ver de longe que era peruca. Eu não me e fora que esquentava. Aí eu decidi, falei, ó, vocês vão ter que conviver com a minha careca, quem gostar de mim vai ter que surtar com a minha careca mesmo. E eu aceitei, eu me aceitei careca. Agora, pior do que ficar careca, Lídia, é cair toda a sua sobrancelha e todos os seus cílios. Olha, eu falo assim, gente, valorize seu cabelo, valorize sua sobrancelha, seus cílios, se valorize, porque às vezes a gente reclama tanto, reclama de estar gordinho, reclama de estar muito magro, reclama do cabelo isso, reclama aquilo. Gente, isso tudo, a Bíblia mesmo diz, tudo é vaidade, tudo passa. O importante, eu falo assim, é você... Às vezes eu vejo as saber pessoas... a sua identidade. Saber a sua identidade. Eu vejo as pessoas fazendo tantas coisas mirabolantes e nada tá bom, reclama demais. Eu tinha uma moça que fazia quimioterapia comigo, que ela precisou, Lídia, esconder todos os espelhos da casa dela, porque ela não se suportava bem careca. E eu, assim, eu tinha compaixão dela, porque assim, é muito triste e cada pessoa lida de um jeito.